iniciando a nossa aula número 250 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Peço a gentileza de clicarem para receberem, então logo suba a aula por YouTube, o aviso correspondente. Bem, na aula de hoje faremos uma visão, apresentaremos a visão espírita da primogenitura, da bênção e do patriarcado. Isso porque nós encerramos o bloco referente a Isaac e a Jacó e Abraão, esse bloco desses patriarcas, os três patriarcas hebreus, Abraão, Isaac e Jacó, em que eles cumularam a primogenitura e cumularam também as bênçãos de Deus e se tornaram patriarcas mediante esses dois eventos. Mas isso foi uma concessão de acordo com a Bíblia, por Deus. Mas os textos de Bíblia têm interpretações alegóricas, cheias de metáforas e símbolos. Ele não pode ser literalmente interpretado. Ele tem que ser ajustado à época, à cultura, aos hábitos, costumes daquele povo e, ao mesmo tempo, abrir esse hábito, esses textos, dando o sentido realmente a que ele demanda. Então, na aula de hoje, nós faremos uma exposição da doutrina espírita referente à primogenitura, a bênção e o patriarcado, mas sem dados comparativos. Por quê? Porque nós não podemos comparar os costumes, a época, numa época, a cultura, o juízo de valor, a religião, a tradição, o nível social, a atividade laborativa, enfim, nós não podemos comparar o que eles fazem numa época com a época atual, já que entre uma época, a época, vamos supor, de Abraão, passaram-se 5.700 anos atrás, sei lá, ou mais, 5.000 e poucos anos, relativamente à nossa época. Então, como é que vamos comparar duas culturas diferentes, dois juízos de valor diferentes, dizendo que eles eram sanguinários, eles ofereciam animais em holocausto, quando aquela era a realidade dele, aquela era a forma de viver deles? É como não podemos fazer essa comparação. E essa conversão cultural é um dos grandes erros que as pessoas tomam quando lêem esses livros religiosos, querendo dizer que as coisas podem ser feitas hoje como seriam feitas na época de Abraão. Não podem. Ou então, o Abraão deve fazer as coisas hoje como nós fazemos hoje. Também não. Nem retroagir, nem presentificar nesse relacionamento. Bom, essa é a minha introdução, que vocês têm que entender isso, alunos, para não entrarem nesses conflitos aí religiosos, dizendo que era assim, que era assado, que era medieval, que coisa bárbara, o sujeito fazia aquilo na época medieval, mas ele fazia, era cultura. Né? Com a evolução do pensamento, do intelecto, da moral, isso foi afastado. Então vamos estudar, alunos. O Espiritismo não reconhece qualquer tipo de privilégio, a não ser o adquirido pelo esforço pessoal. Nós não temos privilégio. O único privilégio promana ou se origina do nosso esforço, do nosso trabalho. Primeiro, item 1, criação dos espíritos. Os espíritos são criados, esse texto aqui eu tirei do professor Kardec, do Livro dos Espíritos. Primeiro, criação dos espíritos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidões para tudo adquirirem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Eles são simples e ignorantes. Simples porque não têm experiência de vida nenhuma. Ignorantes porque não têm nenhum conhecimento. Então eles começam do zero e vão exercer pelo seu livre-arbítrio, através das sucessivas e inúmeras encarnações, as suas experiências, os seus conhecimentos. Então, passando pelo fio da reencarnação, pelas muitas vidas, eles vão adquirindo, então, o conhecimento e a prática. Segundo, progresso. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, que eu falei, pela encarnação, novas faculdades, novas percepções
e, por consequência, novos prazeres desconhecidos aos espíritos inferiores. Então, essa é a visão nossa. A reencarnação na doutrina espírita é uma bênção, e não um karma, não um castigo, como muitas pessoas tomam isso, de uma forma totalmente distante dos conceitos dos espíritos superiores. O progresso entre os espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Porém, como são livres, trabalham para o seu adiantamento com mais ou menos uma maior atividade ou negligenciam e se atrasam segundo a sua vontade. Então, eles que vão determinar o seu progresso ou a sua condição de ficarem estagnados. Quer dizer, vocês estão acompanhando que isso é uma questão de autodeterminação, não tem nada a ver com heterodeterminação. Quer dizer, esse progresso não depende de um sacerdote, não depende de um culto, não depende de nada exterior. É ele que determina isso. Daí a beleza das leis divinas. Ele é autodeterminado. Todo espírito que fica para trás não pode responsabilizar senão a si mesmo. Assim como aquele que se adianta tem todo o mérito e felicidade que ele conquistou, tem maior valor aos seus olhos. Mais uma vez, a autodeterminação, o livre-arbítrio, ele é responsável pelos efeitos que produz com as suas ações, no bem e no mal, ele prospera ou fica estagnado, também dependendo do seu livre-arbítrio. Não há nenhuma condição exterior que vai motivar, empurrá-lo magicamente para ele vencer a sua caminhada. Então, esse processo de autodeterminação e autonomia, como Allan Kardec chama, está em Kardec. Aliás, eu falei que era o Livro dos Espíritos, não. É Kardec, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, no livro, na edição do Centro Espírita Leon Denis, Rio de Janeiro, 2011, páginas 50 a 51. Mérito e demérito serão sempre qualidades ou defeitos, consequentes subordinados ao livre-arbítrio. Isso que é verdade. Não há privilégio no Espiritismo, nem primogenitura. Voltamos para a primogenitura. Não há primogenitura, não há privilégios. Item 1, Lei da Igualdade. Página 800, pergunta 813, agora é o Livro dos Espíritos. Todos os homens são iguais diante de Deus? O que vocês acham? O que vocês acham, né? Fala-se tanto em racismo, em discriminação, tem uma série de situações aí, mas o Espiritismo ele já determina essa igualdade. Ele, por natureza, determina isso. Ele tem uma visão igualitária. Todos os homens são iguais diante de Deus, é a lei da igualdade. Sim, todos tendem para o mesmo objetivo. E Deus fez suas leis para todo mundo. O branco, o negro, o amarelo, seja quem for, a mulher, o homem, o velho e a criança, que vão crescer. Todos tendem para o mesmo objetivo. E Deus fez as leis para todos, indiscriminadamente. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos, e aí está uma verdade maior e mais geral do que pensais. Inexistem privilégios perante Deus, todos são iguais. E se inexistem privilégios perante Deus, realmente nós temos que tratá-los todos igualmente, da mesma forma. Lei da igualdade. Pergunta: o homem e a mulher são iguais diante de Deus e possuem os mesmos direitos? Era a época de Kardec, né? 1850. A mulher era muito reprimida na época. Ela nem podia estudar numa universidade, era proibida. Deus não concedeu a ambos a inteligência? Responde o Espírito. Mulher e homem não têm a mesma inteligência? A condição de discriminar o bem e do mal? E a faculdade pelo seu esforço de progredir? Então,
Se ambos têm a mesma faculdade em potência e as mesmas possibilidades, são iguais. Homem e mulher são iguais também perante Deus. Então, não há discriminação em relação à mulher. Não há supremacia do homem. Essa é outra postura da lei divina, lei da igualdade. Pergunta 818. De onde provém, olha só essa pergunta, amados alunos, ela é triste. De onde provém a inferioridade moral da mulher? Em algumas culturas, né? Sabe? Isso é em 1850 e pouco, 56, 57, 58, em culturas. Mas isso é atual hoje. Nós temos os países islâmicos que proíbem e discriminam a mulher. Você vai ver um jogo de futebol de um país desse, só tem homem na arquibancada, nas cadeiras. A mulher não participa da sociedade, só se vê o homem na rua, etc. Que repressão. Da onde vem isso, essa ideia? Resposta do espírito superior. Isso vem do domínio injusto e cruel que o homem adotou para com a mulher. É o resultado das instituições sociais do abuso da força sobre a fraqueza. Ele criou leis para reprimir a mulher, criou regulamentos e criou também a força. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força faz o direito. A força do bruto, a lei do bruto é a força dele. Portanto, essa questão de inferioridade moral é um atributo cultural, é um juízo de valor de uma dada sociedade que a mulher teria uma inferioridade moral. Mas, segundo a doutrina espírita, todos são iguais. Porque todos têm, mulher e homem têm inteligência, têm vontade, têm potencial de crescimento, têm visão do mundo. Todos são iguais. A lei divina da igualdade alinha todos os homens e os faz dependentes do seu esforço pessoal e do seu livre-arbítrio. Vou repetir. A lei divina, quer dizer, a lei da igualdade, alinha todos os homens, horizontaliza todos os homens e os faz o quê? Dependentes ou condicionados ao seu esforço pessoal, ao seu livre-arbítrio. São todos iguais. Kardec, o Livro dos Espíritos, CELD 2011, 375, 376. Então, nós estamos vendo que não existe na doutrina espírita nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de primogenitura, nenhum tipo de aristocracia, nenhum tipo de pessoas que são melhores que as outras, gratuitamente falando. O que existe no Espiritismo é uma visão ampla e profunda da igualdade de direitos e deveres entre todos os homens e todas as mulheres que são, em síntese, criações de Deus e, antes de encarnar, são espíritos. E como espíritos não têm sexo, porque o sexo é um atributo do homem encarnado para fins de procriação e preservação da espécie. É uma função da encarnação, é uma função da propagação e disseminação da espécie. Os espíritos não copulam, não têm espécies a formar. Eles são criados originalmente, não entre um e outro, por algum tipo de relação sexual. São criados pela lei divina, pela lei de Deus. São criações de Deus. Portanto, a lei divina, a igualdade, ela alinha todos nós, desde o pequenininho até o grande. Não há diferenças. Todos são iguais em espírito, em desejos de crescer, possibilidades de progredir e, sobretudo, na necessidade de se tornarem cada vez mais qualificados moral e intelectualmente. Então,
A visão adâmica aqui entre nós, a visão patriarcal, a visão da bênção, ela não parece se consolidar na visão espírita. O verdadeiro privilégio. Qual é o verdadeiro privilégio, então? Qual é a verdadeira primogenitura, então? Qual é a verdadeira condição de liderança do homem? É isso que vale no Espiritismo. Pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual é a mais importante das virtudes? Resposta. Todas as virtudes têm o seu merecimento, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, todas as vezes que o indivíduo resiste voluntariamente aos impulsos das más inclinações. Então, todas as virtudes caminham para o bem, mas há uma virtude muito especial que é a resistência do indivíduo à tentação, a certas atividades impulsivas. Porém, a maior das virtudes, a sublimidade das virtudes, a virtude das virtudes, consiste no interesse do sacrifício pessoal para o bem do próximo. Então, quem se sacrificou como modelo para o bem do próximo? Madre Teresa de Calcutá. Quem se sacrificou para o bem do próximo? Mahatma Gandhi, que foi assassinado. Quem se sacrificou para o bem do próximo? Luther King, que propôs na sua marcha dos direitos civis, Civil Rights, propôs a equanimidade entre brancos e negros. Todos esses que, sublimitude, se sacrificaram por bem do próximo e como merecimento maior, como ponto maior de todo esse modelo de sacrifício, isso sem intenção, sem uma segunda, sem querer algum benefício, numa condição absolutamente desinteressada, quem sacrificou foi Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Então, o verdadeiro privilégio será sempre a prática da caridade desinteressada. Ah, professor, o senhor mudou tudo. Não mudei, seu espiritismo. Não é o sujeito que está lá sentado num tribunal qualquer de justiça que é privilegiado. Ele tem uma autoridade que foi lhe dada, mas a toda autoridade corresponde uma responsabilidade. A todo direito que ele detém corresponde um dever. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Mas ele está errado, está isso, está aquilo. Ele está errado, está isso, está aquilo. Ele terá, mais tarde, será responsabilizado por cada ato que ele fez, de acordo com a lei da justiça divina, aquela lei da coerência. Ele não é um privilegiado. Ah, mas ele quer comer comidas soberbas, pede vinhos de tantos anos de vida, um vinho, comidas, frutos do mar, ele quer tudo. Deixa ele querer, ele vai. Isso é temporário. Daqui a pouco, ó, num lapso de tempo, as coisas mudam, porque a lei divina é inflexível. Não é essa lei do homem que cada hora cria uma nova jurisprudência ou afeta uma jurisprudência já consubstanciada para movimentar por interesse de um terceiro qualquer. Não. Então, na verdade, o privilégio que a gente pode ter e pode carregar para outras vidas e para o vida espiritual é a prática da caridade desinteressada. Quando vocês, alunos, tomarem mais consciência disso, quando cada vez mais aqui o professor Paulo puder consistentemente, de uma forma disciplinada e regular e eficaz, praticar essa caridade desinteressada, mais todos nós seremos felizes e mais todos nós seremos pacíficos. Vamos comer um filé com fritas, com arroz, feijão, pronto, é isso que a gente come no bar.
filé com frita, arroz, feijão, até botam um ovo estalado. Isso é ótimo. É ótimo para nós. Não precisamos dos vinhos. Enfim, mas comendo filé com fritas, etc, etc, e ovo estalado em cima, nós somos muito felizes, porque estamos pacíficos. Nós podemos sair pela rua e ali na esquina da padaria, no dia de manhã, quando vamos comprar um pão para o café, enfim, vamos ali tomar um cafezinho e ficar tomando tranquilamente, porque ninguém vai nos discriminar, ninguém vai nos atacar. Nós somos livres para ir e vir, para sentir, para amar, porque a nossa liberdade, a nossa paz de espírito depende substancialmente da prática da caridade desinteressada. Essa é a virtude que eu quero planificar com vocês. Vamos caminhar, porque o tempo anda. Bênçãos e maldições. Pergunta 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem ou mal para aqueles que delas são objeto, a bênção ou a maldição? Resposta. Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpado aos seus próprios olhos, quem manda a maldição. Como temos dois gênios opostos, o bem e o mal, pode haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Essa influência, porém, só acontece pela vontade de Deus e com um acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. Nenhuma bênção e maldição pega se não houver uma consonância com a vontade de Deus. Isso é outro aspecto que nós temos que estudar. Aliás, geralmente, os maus são amaldiçoados e os bons abençoados. A bênção e a maldição não podem desviar a providência do caminho da justiça. Ela só atinge o maldito, se ele for mau, e sua proteção só envolve aquele que a merece. A bênção e a maldição é a consequência dos nossos próprios atos, dos nossos próprios sentimentos. Se nós formos puros, nada nos pegará, nada nos atingirá. Não adianta fazer macumba na esquina na cruzilhada da rua. Isso não nos pega, porque nós respirando o ar da espiritualidade superior, nós somos como verdadeiros pássaros que vencemos os espaços cinzentos e alcançamos as alturas junto do céu azul e de verão. Kardec, o Livro dos Espíritos, CELD, 2200, ano 2011, página 278. A síntese. Bênçãos e maldições têm sua eficácia condicionada à compatibilidade com as leis divinas. As bênçãos são reguladas pelas leis divinas e as maldições. Ou seja, tem que haver da parte do indivíduo, que é o objeto da bênção ou maldição, uma lei, um ato causal dele que permite, pelo mal que ele produziu, receber a maldição, ou permite, pelo bem que ele produziu, de receber a bênção. Primariamente, a bênção e a maldição emergem do próprio indivíduo. Ou ele pratica o bem, ele recebe a bênção. Ou ele pratica o mal, ele recebe a maldição. A maldição e a bênção, portanto, são síntese da própria atitude do homem, do seu próprio livre-arbítrio. É isso, irmãos. É isso, alunos. O tempo correu, tive que andar rápido no final. Portanto, eis a visão do lei da igualdade que nós trouxemos hoje. Felizes por saber que nós, respeitando as leis divinas e praticando a caridade desinteressada, nós esperaremos a paz, a saúde e as solicitudes de Deus. Nós, junto a Deus, chegarão de uma forma mais eficaz. Que Deus nos abençoe. Amém.